Eu vou apresentar para vocês um conteúdo espetacular para o UERJ. Eu vou compartilhar aqui minha telinha no computador. Gostaria que você que vai fazer o vestibular para o UERJ, gostaria que você ficasse ligado aí com a gente. Saca só, a gente tem esse e-book de redação, na verdade, é um e-book que está disponibilizado lá na plataforma Hotmart. Para você acessar esse link, você tem que entrar na nossa página do Instagram, no nosso perfil, na bio aqui que a gente tem, e acessar o link do e-book de Redação Cavalcante para o UERJ. Você que vai tentar o UERJ nesse ano. Queria apresentar para vocês o que a gente tem disponibilizado através desse e-book. Olha só, a gente tem a capinha aqui, né, imitando o Menino do Pijama Listrado. Você já sabe que a prova, né, é baseada nessa obra do Menino do Pijama Listrado. Pedacinho aqui de direitos autorais vou passar rapidinho. A gente tem alguns temas, exercícios complementares. Vou tentar apresentar para vocês as partes mais importantes. Aqui a gente tem um pequeno resumo da obra. Então a gente apresenta alguns personagens, principalmente Bruno, Chimuel e a família de Bruno. Depois dessa perspectiva de resumo, obviamente tem spoiler, né? Você já sabe que você pode assistir ao filme também. O filme é bastante fidedigno à obra, mas vale muito a pena a leitura do livro. Pô, o livro é sensacional, rápido também. Você vai gostar da leitura, uma leitura simples. Você consegue fazer essa leitura em 2 horas, praticamente assistir ao filme assim, então você tem condições de ler uma obra de literatura com certeza. Nessa parte de introdução, que eu estou tentando mostrar aqui para você, a gente está na página 6. Nessa parte de introdução da página 6, você tem as diferenças entre as provas que são as provas do Enem e da UERJ. Principalmente você que está estudando para a prova do Enem, você pode ficar um pouco confuso nessas diferenças. E a gente marca aqui as principais diferenças no que se refere ao tipo de tema, no que se refere ao formato de tema também como pergunta, tipo de tema universal, é um tema de opinião, como que a redação se constrói, a diferença da conclusão, já que a conclusão não vai apresentar proposta de intervenção, o fato de possuir título, o tipo de pauta também da prova. A prova da UERJ apresenta uma pauta maior, dá para você escrever mais. Então, tem todos esses detalhes aí para você. E a partir dessa pequena introdução, a construção do nosso material é a seguinte: a gente vai apresentar alguns temas de redação. São temas que o próprio curso de Redação Cavalcante produziu. Então, são temas, né, que não caíram na prova, mas que a gente espera que sejam abordados de algum modo na prova de redação. Então, são sugestões aqui de temas. A gente faz o mesmo esquema da prova, a gente coloca sempre um trechinho aí do livro, depois a gente faz uma pergunta aqui, o tema é em negrito, se você quiser acompanhar, que o tema é na sociedade atual, indivíduos considerados de modo velado, menos importantes, ou seja, suas vidas valem menos do que outras, porque, né, uma das principais abordagens da obra de O Menino do Pijama Listrado, né, de John Boyne, é justamente o fato, né, de algumas pessoas usarem aquele pijama listrado. Você já sabe que o pijama não é um pijama, né, é um uniforme usado por pessoas no campo de concentração. Foram judeus ali, né, aprisionados pelos nazistas, torturados, exterminados naquilo que foi chamado de Holocausto, né? Então, de modo monstruoso, isso aconteceu com essa população. E aí, obviamente, na obra, algumas pessoas são consideradas menos importantes, na verdade, não são consideradas pessoas. A obra está refletindo aquilo que aconteceu historicamente. Então, no nosso material, a gente sempre apresenta um tema. Na sequência, a gente diz como que você interpreta o tema, analisa. A gente faz isso com colorações diferentes aí para facilitar o seu aprendizado. Você determina uma resposta depois de anotar as suas ideias. A gente está marcando aqui as anotações das ideias, os repertórios que a gente pode usar para construir a redação. Tem muito mais repertório do que permite a própria redação para você ter, na verdade, mais do que precisa, né? Nunca
o objetivo nunca é faltar, mas é sempre sobrar, você poder escolher o melhor para o seu próprio texto. E depois disso a gente faz a nossa própria redação. Então são redações produzidas pelos professores do curso, a gente vai marcando a redação no passo a passo. Nesse primeiro tema, a gente coloca a redação completa, marcada por cores, e ao final a gente faz uma tabelinha de cores aí mostrando aquilo que a gente tentou executar na redação. Então é bem didático, bem fácil de aprender. As redações exemplares, assim, são, né, as partes preferidas pelo aluno, e principalmente quando você tem aqui o comentário do próprio professor sobre a redação que ele fez. Eu acho que esse material pode te ajudar. Já estou caminhando aqui para o tema 2 rapidinho, para não ocupar muito o seu tempo, mas para você ver o material. A gente já fez um outro tema aqui para o aluno produzir, falando sobre a banalidade do mal na sociedade, né? Você lembra que banalidade do mal é um termo formulado pela filósofa alemã Hannah Arendt, que vivenciou, inclusive, a perspectiva do nazismo. E aí a Hannah Arendt, ela apresenta aqui as suas ideias, a gente vai analisar essas ideias também. A gente apresenta mais repertórios para você. A redação segue sempre nessa sequência, então a gente faz o seu passo a passo, a gente analisa a proposta de redação, interpreta, anota as ideias, faz um roteiro e depois a gente apresenta a redação para você ao final. Aqui mais uma redação com título, análise de título. Aqui a gente fez análise de parágrafo por parágrafo, porque é uma abordagem pedagógica assim que pode te favorecer. Então, por exemplo, na primeira redação veio a redação toda, depois os comentários. Agora a gente fez título, comentário, introdução, comentário, desenvolvimento um, comentário, desenvolvimento 2, comentário, conclusão, comentário, para você poder treinar também. Tem algumas motivações aqui para você treinar com a gente. Se você quiser, então você faz o seu próprio texto. É um material assim bem didático, tranquilo. A gente tem alguns temas aqui propostos para vocês, temas importantes. As melhores referências para a prova, que a gente gasta todo o repertório que a gente tem de literatura, filosofia, história, sociologia, entre outros conhecimentos que a gente apresenta para você. E na parte final, né, depois desses temas todos, que é onde eu quero chegar, eu sei que está passando muito rapidinho aí para você, infelizmente. A gente tem um capítulo extra, e nesse capítulo extra, a gente vai falar sobre título, como que você trabalha com título na redação da UERJ. Depois disso, né, de alguns exemplos aí de títulos e formulações dentro de temas possíveis, a gente coloca exercícios complementares, então tem temas complementares para você treinar. Em alguns temas a gente apresenta o roteiro e você faz dentro do nosso roteiro. Em outros temas a gente apresenta a redação e você analisa a redação que a gente fez. Em alguns temas você faz mesmo, tenta fazer o trabalho completo sozinho para você também se tornar uma pessoa independente nessa produção textual. E o último tema é o tema que eu queria que você desse uma olhadinha aqui, os dois últimos temas, se você quiser treinar aí individualmente, pô, são temas muito importantes. Então, o tema 10 que a gente apresenta na nossa redação é a manipulação da infância pode proporcionar a dominação de toda a vida de um indivíduo. Por que que esse tema é importante? Porque uma das questões principais da prova é a questão da infância, certamente. O texto lá do John Boyne defende, de certo modo, uma ideia meio romântica de que a infância estaria imune ou quase que completamente imune à influência da banalidade do mal ou da violência ou do mal em si, né? Isso é discutido na filosofia também com Hobbes, com Rousseau. Isso é discutido na própria filosofia cristã também. Qual é a origem do mal? A obra vai discutir essa questão, a obra vai olhar para a infância de modo assim, que a infância seja algo puro, né? Uma visão bem romântica, já que Bruno consegue construir essa amizade tão bonita mesmo com Shemuel durante o texto de John Boyne. Por último, né, é o tema que eu gostaria mesmo de apresentar para vocês. É o último tema do nosso e-book, que está sendo disponibilizado lá no Hotmart, né? Tem um link aqui na bio do curso Cavalcante, Redação Cavalcante, do Instagram. A gente tem aqui, ó, a sensibilidade artística
pode ajudar a transformar o pensamento social em relação a determinados grupos desvalorizados. Esse é um tema bem bacana, porque esse é um tema que representa a própria obra em si, e a própria obra em si é representada por uma personagem em especial. Não sei se você reparou, né? Parece uma personagem secundária do livro, mas é uma personagem importante, a avó de Bruno, é uma posição de resistência e crítica ao pai de Bruno, que representa ali o regime nazista como um alto funcionário do exército nazista, né? Um comandante nazista, um alto funcionário do governo nazista, é Ralph, pai de Bruno. A avó de Bruno, ela critica o seu filho por conta disso, e durante a narrativa você vai perceber que ela é uma pessoa muito afeiçoada ao mundo das artes, das ciências humanas. Então, é como se a avó de Bruno representasse as artes como contraposição ao nazismo apresentado na figura de Ralph, que é o pai de Bruno, como a própria obra de O Menino do Pijama Listrado de John Boyne, tenta te sensibilizar contra essa questão do nazismo e transformar o pensamento social, então, em relação ao preconceito de determinados grupos. A gente tem essa representação da própria obra na figura da avó de Bruno. Logo na sequência, a gente apresenta para vocês uma redaçãozinha exemplar dentro desse tema, e aí o nosso e-book é finalizado. Se você gostou do nosso e-book ou dessa apresentação, pô, eu peço que você curta esse videozinho aqui, que você compartilhe esse vídeo também com os seus amigos que vão fazer a prova da UERJ. Se você quiser adquirir o nosso e-book, é só entrar no Hotmart, lá no link que a gente deixou aqui na descrição, tanto para o YouTube quanto para o Instagram. E aí você consegue acessar essa obra, ver valores e tal. E a gente, em breve, vai disponibilizar outros vídeos falando mais ainda sobre o Menino do Pijama Listrado para você que vai fazer a redação da UERJ. Pô, fiquei feliz aí com a sua presença. Você que ficou ligado durante todos esses minutos aí, fico feliz aí contigo. A gente se encontra numa próxima. Valeu demais, galera. Valeu.